galera concurseira, quem está aqui mais uma vez sou eu, o professor Paulo Henrique, para trazer várias dicas de concurso público para você, que está se preparando para ter uma vida melhor, pensando sempre no salário. A dica de hoje, pessoal, envolve o tema da disciplina de processo penal. O assunto de hoje é ação penal. Professor, o que vem a ser ação penal? Pessoal, a ação penal nada mais é do que um instrumento processual estabelecido pelo Código de Processo Penal, onde se busca punir aquele que cometeu um crime. Lembra? Aquele que comete um crime a gente estuda lá em direito penal. A forma como eu vou buscar a punição daquele que cometeu um crime, eu vou para o processo penal. Quando eu ainda não sei quem cometeu o crime, como ele foi praticado, a gente começa a fazer um inquérito policial. Lembra? O inquérito policial é um procedimento administrativo instaurado por um delegado, também chamado de autoridade policial, que vai investigar duas coisas: a autoria, quem praticou o crime, e materialidade, como o crime foi praticado. Tendo esses dois elementos, autoria e materialidade, nós vamos dar início à ação penal. A ação penal, como eu disse, é um instrumento por meio do qual se busca penalizar aquele que cometeu um crime, aquele que cometeu uma infração penal. No direito processual penal, nós temos dois tipos de ação penal. Ou a ação penal é pública, ou a ação penal é privada. Qual é a diferença entre elas? A ação penal pública, pessoal, ela só pode ser movida pelo Ministério Público. A ação penal privada só pode ser movida pelo querelante. Professor, querelante? Querelante, pessoal, é um particular. Um particular que, em regra geral, foi vítima do crime. Então, professor, ação penal pública movida pelo Ministério Público. Ação penal privada movida pelo particular, que nós vamos chamar agora de querelante. Quando a ação penal é pública, pessoal, e é movida pelo Ministério Público, ela se subdivide em dois tipos: ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada. Qual é a diferença entre elas? Observem, lembrem de usar a palavra apresentada pelo código, que ela te dá muitas respostas. O que significa uma coisa incondicionada? Não tem condições, não tem requisitos. Basta o Ministério Público ter aqueles dois elementos, autoria e materialidade, que ele pode dar início à ação penal. Regra geral, grande parte dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Por quê, professor? Porque o interesse público é sempre punir aqueles que cometem um fato criminoso. Então, professor, a ação penal pública incondicionada é movida pelo Ministério Público na busca de defender o interesse público em punir aquele que comete um fato criminoso. Seja ele contra um particular, seja ele contra a própria administração pública. Só que além da ação penal pública incondicionada, nós temos a ação penal pública condicionada, onde o Código de Processo Penal, como o nome já diz, condicionada, criou algumas condições ou requisitos que o Ministério Público vai ter que preencher para poder entrar com a ação penal pública. Observe, a ação penal pública condicionada tem requisitos a ser preenchidos. A ação penal pública incondicionada basta ter autoria e materialidade para que o Ministério Público possa entrar com a ação penal pública incondicionada. Se vocês notarem, na ação penal pública condicionada, a lei ou o Código de Processo Penal, mais especificamente, estabelecem duas formas de condição. Acompanha comigo. Na ação penal pública condicionada, essa condição pode ser a representação do ofendido, do representante legal ou do CAD. Ou a condição pode ser a requisição do ministro da Justiça. Professor, eu não entendi. Representação e requisição. Acompanhem, pessoal. A representação nada mais é do que a sua vontade ou a vontade daquele que foi ofendido, ou o representante legal desse ofendido, ou o CAD, que vão ser os seus parentes, de querer que aquela conduta criminosa seja penalizado. A representação nada mais é do que a demonstração de que você quer que o crime seja punido. A partir do momento que você demonstra para o MP, demonstra lá na autoridade policial que quer que o crime seja punido, nós já temos a representação. Preencher o requisito e a ação é de ação penal pública condicionada, o MP pode entrar com ação. Lembra, tem que ter autoria e materialidade, além da representação. Professor, quando é que eu sei que vai ser ofendido o representante legal ou CAD? Lembra, o ofendido, pessoal, é a própria vítima. Se a própria vítima ainda está viva e ela é maior de idade, ela pode fazer a representação. Ela pode fazer a representação para o juiz, ela pode fazer a representação para o MP e ela pode fazer a representação para a autoridade policial. Para qualquer uma dessas três, preenche o requisito da ação penal pública condicionada. Se por
por um acaso a vítima é menor de idade, ou se encontra, por exemplo, em coma, se encontra numa situação incapacitante, essa representação pode ser feita pelo seu representante legal, por exemplo, pelo seu pai, pela sua mãe. Professor, mas se por um acaso a vítima ou o ofendido encontra-se morta ou por um acaso encontra-se ausente, essa possibilidade de se apresentar a representação pode ser feita pelo CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cuidado, pegadinha clássica. Quando é que o CAD faz a representação? Quando a vítima está morta ou ausente. Só nesses dois casos. O representante legal, quando a vítima é menor de idade, ou por um acaso, quando ela está numa situação incapacitante. Preencheu a condição, o MP pode entrar com ação penal. A outra situação é a requisição do ministro da Justiça. Aqui, pessoal, é muito comum a requisição do ministro da Justiça ser uma condição para os crimes contra o presidente da República ou crimes contra chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, o MP só pode entrar com a ação penal pública condicionada se tiver a requisição do ministro da Justiça. Sem a requisição dele, não preenche a condição. Não preenchida a condição, o MP não pode entrar com ação penal pública. Observe, toda vez que o MP entra com ação penal pública, ela se divide em duas espécies. Ou ela é incondicionada, que não vai ter condições, basta o básico, que é autoria e materialidade, ou ela é condicionada, que além do básico, autoria e materialidade, precisa da representação ou precisa da requisição. Requisição do ministro da Justiça, representação do ofendido, representante legal ou CAD. Como eu disse, só vai ter o CAD quando a vítima estiver morta ou ela estiver ausente. Só que, pessoal, além da ação penal pública, nós ainda temos ação penal privada, que é aquela movida pelo particular, que nós chamamos de querelante. A ação penal privada se divide em três tipos. Ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Professor, como é que eu vou saber diferenciar elas na hora da prova? O examinador vai ter que te dar alguma dica. A ação penal pública, a ação penal privada, como regra, ela é exclusiva. Ela é também chamada de ação penal privada propriamente dita. Pessoal, 99% das ações penais privadas, elas são exclusivas, também chamada de propriamente dita. Professor, me dá um exemplo, professor, de ação penal privada exclusiva. Os crimes contra a honra, pessoal, por exemplo, calúnia, injúria e difamação, grande parte deles só podem ser movidos se a vítima quiser. E é ela que tem que entrar com a ação penal. É uma ação penal privada exclusiva. Uma que é mais cobrada no concurso público, pessoal, é a ação penal privada subsidiária da pública. Cuidado! Subsidiária da pública. Ela não é uma ação pública, ela é uma ação penal privada. Lembra, ação penal privada subsidiária da pública. Quem é que entra com a ação subsidiária da pública? O querelante, não é o MP. Tudo bem? Então, professor, na ação penal privada subsidiária da pública, o particular entra com a vítima, o particular entra com a ação penal porque o próprio MP não entrou com a ação penal pública. O MP foi inerte. E é isso que eu quero tomar cuidado. Inerte. O que é inerte? É parado. O MP não fez o que deveria ter feito. O MP, tendo prazo legal, não entrou com a ação penal pública. Se o MP, dentro do prazo, não entra com a ação penal pública, eu, particular, que tenha sido vítima daquele crime, posso entrar com a ação penal privada, subsidiária da pública. Então, a ação penal privada subsidiária da pública é movida pelo querelante quando o Ministério Público está inerte, ou seja, quando ele não entra nem com a ação penal pública incondicionada ou condicionada. Professor, lembra, o MP tem que ser inerte. Se por um acaso o MP solicitou o arquivamento do inquérito policial, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Se o MP pegou o inquérito policial, devolveu para a autoridade policial para fazer novas diligências, novas provas para a futura ação penal pública, você, particular, não pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Lembra, só cabe ação penal privada subsidiária da pública na inércia do Ministério Público. Ele tem que ficar parado. Se ele fez alguma coisa, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Em regra, pessoal, a ação penal privada, ela só pode ser movida no prazo de 6 meses. A ação penal pública vai depender. Se o investigado está preso, o MP terá um prazo. Se o investigado está solto, o MP terá outro prazo. Se você lembrar, a depender do crime, esse prazo é variável.
Tudo bem? Mas vamos continuar. Um outro detalhe que eu quero que você tome muito cuidado, pessoal, é com os termos denúncia e queixa. Observe, quando a ação penal for pública, o MP vai apresentar uma denúncia. Cuidado. É muito comum nós, no dia a dia, falar assim, eu vou te denunciar. Certo? Pessoal, a palavra denúncia é um termo técnico no processo penal e ela pertence exclusivamente ao Ministério Público. Cabe ao MP entrar com a denúncia. Professor, entrar com a denúncia? O que é a denúncia? A denúncia é um documento, pessoal. No direito, na nossa área jurídica, a gente fala que é uma petição inicial. É quando ele começa o processo. Então, para começar a ação penal, ele apresenta esse documento. Quando o MP apresenta esse documento, eu chamo ele de denúncia. Então, só o MP apresenta a denúncia. Quando você vai comunicar alguma irregularidade, você faz uma representação e não uma denúncia. Cuidado para não fazer isso mais. Você faz uma representação. O MP faz uma denúncia. Lembra? A denúncia só ocorre na ação penal pública. Mas, professor, quando eu entro com ação penal privada, eu entro com uma denúncia? Não. Você particular, você querelante, que entra com ação penal privada, você entra com uma queixa. Queixa, alguns livros também vão chamar de queixa-crime. Também estará certo. Então, professor, quando a ação penal for pública, eu apresento uma denúncia. Quando a ação penal for privada, eu apresento uma queixa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza, galera? Essa é a nossa dica de hoje. Aproveite para assistir outros vídeos. Nós temos bastante dicas para concurso público lá no meu canal do YouTube. Procurem Professor PH Lira e lá você vai assistir bastante dicas. Além disso, você pode me procurar nas redes sociais. Me siga no Instagram, me siga também lá no Facebook, que você terá bastante dicas sobre concurso público. Se você tem alguma dúvida e quer tirar dúvida comigo online, você pode entrar nas minhas redes sociais. Lá você pode ter um chat para conversar comigo. Bom, galera, por hoje chega. Essa é a minha dica de hoje sobre processo penal. Espero que tenha sido muito produtiva. Anota tudo, guarda no caderno e dá uma estudada para o futuro concurso público. Isso é muito cobrado em concurso de carreira policial, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Bom, por hoje eu encerro. Quero agradecer mais uma vez os inúmeros comentários que eu estou recebendo nas minhas redes sociais. Lembre, eu estou aqui para te ajudar. No que eu puder fazer, eu estarei junto com você. Certo? Obrigado a todos. Até a próxima e valeu mais uma vez, galera. Tchau.